Você já imaginou máquinas tão gigantescas que fazem prédios parecerem brinquedos? O ser humano sempre desafiou os limites da engenharia, criando máquinas colossais para mineração, construção, exploração espacial e até para desafiar as profundezas do oceano. No vídeo de hoje, você vai conhecer as 10 maiores máquinas já criadas e acredite, a última da lista é simplesmente surreal. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Desde as pirâmides do Egito até os arranha-céus modernos, a humanidade sempre precisou de máquinas poderosas para tornar seus sonhos realidade. Mas algumas dessas invenções ultrapassam todos os limites da imaginação. Prepare-se para ver máquinas tão absurdas que parecem coisa de ficção científica. Vamos começar! Se você acha que helicópteros são sempre menores que aviões, prepare-se para conhecer o Mi-26, uma verdadeira fortaleza voadora. Esse monstro dos ares é o maior e mais poderoso helicóptero já construído, capaz de levantar cargas absurdas e realizar missões que nenhum outro helicóptero no mundo consegue. O Mi-26 tem incríveis 40 metros de comprimento e 8 metros de altura, sendo praticamente do tamanho de um avião comercial. Suas hélices gigantes possuem um diâmetro de 32 metros, maior do que uma quadra de basquete. Além disso, ele pode pesar 56 toneladas quando totalmente carregado, o que o torna o helicóptero mais pesado da história. Para tirar esse monstro do chão, o Mi-26 conta com dois motores turboshaft de 11.400 cavalos de potência cada. Com essa força absurda, ele pode levantar até 20 toneladas de carga útil, o que equivale a carregar um Boeing 737 inteiro ou 80 soldados totalmente equipados. Nenhum outro helicóptero no mundo chega perto dessa capacidade de transporte. Esse colosso voador foi projetado para missões militares e civis de alto risco. Ele é utilizado para transportar tanques e veículos militares para locais de difícil acesso, resgatar aeronaves caídas, carregando até outros helicópteros danificados, combater incêndios florestais, despejando enormes quantidades de água sobre as chamas. Missões de resgate em desastres, como terremotos e inundações. Mesmo sendo um helicóptero gigante, o Mi-26 é surpreendentemente estável. Seu sistema de piloto automático permite que ele voe com precisão, mesmo em condições extremas. Além disso, ele pode operar em qualquer tipo de terreno, desde florestas densas até desertos e montanhas. Desde seu lançamento em 1977, o Mi-26 já foi utilizado em dezenas de países, incluindo Rússia, China, Índia e Venezuela. Ele se tornou essencial para missões humanitárias e militares, sendo um dos poucos helicópteros capazes de transportar cargas imensas sem precisar de apoio terrestre. Construir um helicóptero desse porte não é barato. Cada Mi-26 custa cerca de 25 milhões de dólares, e sua manutenção é extremamente cara, já que seus motores gigantes consomem muito combustível. Esse helicóptero já realizou feitos impressionantes, como transportar um Boeing 737 danificado sobre a floresta da Sibéria. Além disso, ele foi essencial no desastre de Chernobyl, sendo usado para despejar toneladas de areia e chumbo sobre o reator danificado. O Mi-26 continua sendo o rei dos céus quando se trata de helicópteros gigantes, e até hoje nenhum modelo conseguiu superá-lo em força e capacidade de carga. Agora me diz, você teria coragem de voar nesse monstro dos ares? Essa máquina é simplesmente impressionante, não é? Se você também ficou de boca aberta, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este. E, claro, ativa o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo sair. Vamos continuar essa jornada épica. Se você pensa em armas pesadas e destrutivas, não há nada que se compare ao Saverer Gustav, um verdadeiro monstro de ferro criado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Este canhão ferroviário foi projetado para destruir fortificações inimigas, e sua impressionante potência e tamanho fazem dele um dos maiores feitos de engenharia bélica já criados pela humanidade. Prepare-se para conhecer uma das armas mais colossais, destrutivas e insanas já feitas. O Saverer Gustav é, sem dúvida, o maior canhão já criado. Ele tinha 47 metros de comprimento, o equivalente a 3 ônibus de 2 andares enfileirados.
E o mais impressionante é o seu peso, que alcançava 1.350 toneladas, cerca de 200 vezes mais pesado do que um tanque de guerra. Esse monstro era transportado em trilhos ferroviários, e para ser montado, exigia um time de engenheiros e soldados para colocá-lo em operação. A necessidade de 6 locomotivas para transportá-lo e 2 meses para montá-lo fazem do Saverer Gustave uma máquina verdadeiramente colossal. Este canhão não era apenas grande, sua capacidade de destruição era igualmente aterradora. O Saverer Gustave disparava projéteis de 800 milímetros de diâmetro, ou seja, próximos ao tamanho de um barril de óleo. Cada projétil pesava impressionantes 7 toneladas, o que é equivalente a um pequeno carro. Ele foi projetado para destruir as fortalezas e defesas mais robustas, como o Muro de Maginot, um complexo de fortificações fortemente protegidas. Seu alcance era igualmente destruidor. Ele podia disparar até 38 km de distância, o que lhe dava a capacidade de atacar alvos a uma distância segura, longe da linha de frente. Uma das características mais incríveis do Saverer Gustave era a maneira como ele era transportado e montado. Por ser tão pesado e grande, o canhão precisava de trilhos ferroviários especiais para ser movido. 7 vagões ferroviários eram necessários para transportar as toneladas de partes do canhão, e sua montagem exigia semanas de trabalho, além de grandes equipes de operários e engenheiros. O canhão só podia ser colocado em operação após ser transportado até uma plataforma de ferro que pudesse sustentá-lo. Quando em funcionamento, o canhão era movido por um sistema de trilhos e podia ser girado em um ângulo de até 360 graus, permitindo atingir praticamente qualquer alvo na sua linha de visão. Embora fosse um feito técnico impressionante, o Saverer Gustave também tinha limitações evidentes. Por ser tão grande e pesado, sua mobilidade era extremamente lenta. Ele exigia locomotivas ferroviárias potentes para ser transportado, e o processo de montagem e carregamento era demorado, o que o tornava vulnerável em campo. Além disso, o canhão só podia ser usado em condições específicas. Era necessário um terreno plano, e o uso das ferrovias tinha que ser controlado para evitar que o canhão ficasse preso em zonas de difícil acesso. Mesmo com sua incrível capacidade de destruição, sua utilidade prática no campo de batalha foi limitada pela lentidão e complexidade de operação. O Saverer Gustave foi usado pela Wehrmacht, o exército alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para atacar fortificações muito resistentes, como as do Muro de Maginot e as defesas de Sevastopol, na Crimeia. Seu primeiro grande teste foi em 1942, quando foi usado para bombardear a cidade de Sebastopol. Embora tenha sido capaz de destruir algumas das defesas pesadas, o Saverer Gustave logo mostrou que sua eficácia no campo de batalha era limitada. Ele foi rapidamente superado por armas mais práticas e versáteis. Construir o Saverer Gustave foi uma tarefa incrivelmente cara. Estima-se que a produção e operação do canhão tenha custado milhões de marcos alemães, uma quantia exorbitante para a época. No entanto, apesar de seu tamanho e poder, o Saverer Gustave não teve um impacto estratégico duradouro. Ele foi usado em poucos confrontos, e após ser desmontado e abandonado pelos nazistas no fim da guerra, nunca mais foi utilizado. Mesmo sendo uma máquina de guerra impressionante, o Saverer Gustave nunca foi usado de maneira eficaz em combate. Após a queda do regime nazista, o canhão foi capturado pelas forças soviéticas, que o desmantelaram. O Saverer Gustave deixou um legado como símbolo da tentativa de aplicar a engenharia extrema à guerra, mas também como um exemplo de como o tamanho e a força bruta nem sempre vencem a praticidade. O Saverer Gustave continua sendo uma das máquinas mais icônicas e absurdas da história da guerra, representando tanto a inovação quanto o desperdício de recursos em uma guerra que foi marcada pela destruição em massa. Agora, me conta, você imaginava que um canhão tão grande e destruidor já tenha existido? Se estivesse no lugar dos soldados na Segunda Guerra, você ficaria com medo dessa máquina monstruosa disparando em sua direção? Uau! Esse canhão é destruidor, e agora você está por dentro de um dos maiores feitos da engenharia bélica. Deixe o like se achou isso incrível, compartilhe com quem também vai se surpreender e, não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando as curiosidades mais insanas. Se você acha que aviões comerciais como o Boeing 747 ou o Airbus A380 são gigantes, então prepare-se para conhecer uma verdadeira lenda da aviação, o Antonov An-225 Mriya,
simplesmente o maior avião já construído na história. Com um tamanho absurdo e uma capacidade de carga incomparável, essa aeronave ucraniana parecia saída de um filme de ficção científica. O An-225 era um verdadeiro colosso dos céus. Ele media 84 metros de comprimento, tinha uma envergadura de 88,4 metros e pesava impressionantes 285 toneladas vazias. Quando totalmente carregado, seu peso podia ultrapassar 640 toneladas, tornando o avião mais pesado já criado. Para conseguir tirar esse monstro do chão, ele usava 6 motores Turbofan Progress D18T, cada um gerando 51.600 libras de empuxo, permitindo que ele atingisse uma velocidade máxima de 850 km por hora. E mesmo com seu tamanho absurdo, ele podia voar por até 15.400 km sem reabastecer, transportando cargas que nenhum outro avião no mundo conseguiria. O Antonov An-225 foi construído nos anos 1980 pela União Soviética com um objetivo ambicioso: transportar o ônibus espacial Bura, que era a resposta da URSS ao Programa Espacial dos Estados Unidos. Para isso, ele foi projetado com um design único, possuindo 2 caudas verticais e uma fuselagem reforçada para carregar cargas externas gigantescas. Além do programa espacial, o An-225 se tornou essencial para transporte de cargas ultrapesadas pelo mundo. Ele podia levar até 250 toneladas, sendo capaz de transportar desde locomotivas até turbinas de usinas. Para se ter uma ideia, ele conseguia carregar 50 carros de uma só vez ou até mesmo um Boeing 737 inteiro dentro dele. Infelizmente, o Antonov An-225 Mriya foi destruído em fevereiro de 2022, durante a guerra na Ucrânia. Ele estava estacionado no aeroporto de Hostomel quando foi atingido por ataques militares. A perda dessa aeronave foi um golpe duro para a aviação mundial, já que só existia um único modelo operacional. Apesar da destruição, a empresa Antonov já anunciou planos para reconstruir o An-225, utilizando peças e estruturas que foram preservadas. A estimativa é que a nova versão do gigante possa custar mais de 500 milhões de dólares para ser finalizada. O nome Mriya significa sonho em ucraniano. E, mesmo após sua destruição, esse verdadeiro titã dos céus continua sendo um símbolo da engenharia aeronáutica e da capacidade humana de desafiar os limites. Agora me conta, você já sabia da existência desse avião gigante? Se pudesse, teria coragem de viajar em um monstro desses? Imagina ter um avião tão grande que é praticamente uma cidade nos céus. Se você ficou impressionado, curta o vídeo, compartilhe com os amigos que adoram tecnologia e, claro, inscreva-se no canal para não perder nada. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Se você acha que os trens modernos de alta velocidade são impressionantes, espere até conhecer o Big Boy 4014, o maior e mais poderoso trem a vapor já criado. Essa máquina colossal foi construída nos Estados Unidos nos anos 1940 para transportar cargas pesadas através das montanhas e continua sendo uma das maiores maravilhas da engenharia ferroviária até hoje. O Big Boy 4014 mede impressionantes 40 metros de comprimento e pesa absurdos 600 toneladas. Para se ter uma ideia do tamanho, ele é mais longo do que um Boeing 737 e pesa quase o mesmo que 100 elefantes africanos adultos. Nenhum outro trem a vapor já chegou perto de sua escala e potência. Apesar de ser movido a carvão e água, o Big Boy 4014 não era nada lento. Ele podia atingir velocidades de até 130 km por hora, algo impressionante para um trem de seu porte. Seu motor produzia mais de 6.000 cavalos de potência, permitindo que ele arrastasse trens de carga de até 4 km de comprimento pelas montanhas íngremes dos Estados Unidos. Apesar de ser movido a carvão e água, o Big Boy 4014 não era nada lento. Ele podia atingir velocidades de até 130 km por hora, algo impressionante para um trem de seu porte. Seu motor produzia mais de 6.000 cavalos de potência, permitindo que ele arrastasse trens de carga de até 4 km de comprimento pelas montanhas íngremes dos Estados Unidos. O Big Boy usava um design articulado inovador, o que permitia que ele fizesse curvas fechadas sem descarrilar. Além disso, seu motor possuía 2 conjuntos de rodas motrizes, garantindo mais tração e eficiência. No total,
foram construídas 25 locomotivas Big Boy, que operaram por décadas antes de serem aposentadas nos anos 1960. Depois de décadas parado, o Big Boy 4014 foi restaurado e voltou a operar em 2019. Ele foi modernizado e hoje funciona como uma atração histórica, percorrendo os Estados Unidos para mostrar ao mundo a grandiosidade dessa máquina. Mesmo depois de tantos anos, ele continua sendo o maior trem a vapor em funcionamento no planeta. Um trem moderno movido a diesel pode ser mais eficiente, mas nenhum tem o charme e a força bruta do Big Boy. Para funcionar, ele precisava de mais de 90 kg de carvão por minuto e consumia quase 25 mil litros de água por hora. Agora me conta, você já tinha ouvido falar dessa fera do mundo ferroviário? Se pudesse, embarcaria em uma viagem no maior trem a vapor da história. Esse trem é uma verdadeira máquina de ferro. Se você curtiu essa gigantesca locomotiva, dê seu like, compartilhe com seus amigos que também amam essas curiosidades, e se ainda não for inscrito, se inscreva. E claro, ative o sininho para mais vídeos incríveis como este. Se você acha que os maiores navios do mundo são petroleiros ou cruzeiros gigantes, espere até conhecer o Pioneering Spirit, um monstro dos mares projetado para carregar plataformas de petróleo inteiras, instalar gasodutos e realizar operações de engenharia marítima que nenhum outro veículo no planeta consegue. Esse colosso simplesmente redefine os limites do que um navio pode fazer. O Pioneering Spirit mede absurdos 382 metros de comprimento e 124 metros de largura. Para se ter uma ideia, ele é maior do que 4 campos de futebol enfileirados e 2 vezes mais largo que um porta-aviões. Além disso, seu peso total é estimado em 403 mil toneladas, fazendo dele um dos objetos móveis mais pesados já construídos. Esse gigante não é um navio comum, ele foi projetado para levantar e transportar plataformas de petróleo inteiras. Com um sistema avançado de braços hidráulicos, ele consegue erguer e deslocar estruturas gigantescas que pesam até 48 mil toneladas, algo que nenhum outro navio consegue fazer. Além disso, ele é usado para instalar gasodutos submarinos em profundidades extremas, garantindo o transporte de petróleo e gás entre continentes. Para movimentar esse monstro, o Pioneering Spirit conta com 8 motores poderosos, que juntos geram 95 mil cavalos de potência. Isso é mais do que 90 carros de Fórmula 1 combinados. Mesmo sendo um gigante dos mares, ele consegue atingir uma velocidade de 14 nós, cerca de 26 km por hora, o que é impressionante para uma estrutura desse tamanho. O Pioneering Spirit utiliza um sistema revolucionário de levantamento e estabilização, que mantém o navio completamente nivelado mesmo em alto mar. Isso permite que ele execute operações extremamente delicadas, como remover plataformas de petróleo antigas ou instalar novas sem risco de danos. Esse navio já realizou operações em diversos lugares do mundo, desde o Mar do Norte até o Golfo do México. Ele é essencial para a indústria de petróleo e gás, pois permite que empresas movam plataformas gigantescas sem precisar desmontá-las peça por peça, economizando milhões de dólares. Desenvolvido pela empresa Alcias, o Pioneering Spirit custou aproximadamente 3 bilhões de dólares para ser construído. E mesmo sendo tão caro, ele é essencial para a indústria de energia, pois sua tecnologia única permite operações que antes eram impossíveis. Esse navio é tão gigantesco que, para operar, ele precisa de uma tripulação de mais de 570 pessoas. Além disso, seu nome foi escolhido em homenagem à mãe do fundador da empresa, cujo nome era Pioneer. Mesmo sendo o maior navio de construção do mundo, pouca gente conhece essa fera dos mares. Agora me diz, você já tinha ouvido falar do Pioneering Spirit? Se pudesse, teria coragem de embarcar nesse monstro para ver como ele opera de perto? Agora que você conheceu essa máquina de engenharia inacreditável, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem vai adorar saber disso e se inscrever no canal para continuar viajando pelo mundo das maiores máquinas. E claro, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Imagine uma cidade flutuante capaz de lançar aviões de combate para missões ao redor do mundo. Esse é o USS Gerald Rutherford, o porta-aviões mais avançado, mais poderoso e maior já construído pela Marinha dos Estados Unidos. Ele é uma verdadeira maravilha da engenharia militar, projetado para realizar operações de combate,
fornecer segurança e apoio aéreo para a frota e ser uma base aérea móvel no mar. Se você pensava que porta-aviões eram apenas grandes navios, é hora de repensar essa ideia. O USS Gerald R. Ford é gigante. Ele tem 337 metros de comprimento, o que equivale a quase 3 campos de futebol. Além disso, sua banda de 78 metros de largura o torna maior que um arranha-céu de 20 andares deitado, com 60 metros de altura. Esse imenso porta-aviões é capaz de transportar mais de 75 aeronaves, incluindo caças F-A-18 Hornet, aviões de reabastecimento KC-130, e até aviões de early warning como o I-2D Avei. O USS Gerald R. Ford é uma verdadeira fortaleza flutuante com tecnologia de ponta em todos os aspectos. O navio possui sistemas de propulsão nuclear, permitindo que ele opere sem necessidade de reabastecimento por mais de 25 anos. Isso significa que ele pode operar de forma contínua, sem interrupções, em qualquer parte do mundo, por décadas. Mas não é só isso. Ele também usa novos sistemas de lançamento de aeronaves como o Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS), substituindo os tradicionais catapultas a vapor, permitindo que os aviões sejam lançados com maior eficiência e sem a necessidade de manutenção constante. Esse sistema também reduz o desgaste das aeronaves e aumenta a segurança durante o lançamento. O USS Gerald R. Ford não é só grande, mas também extremamente eficiente. O navio tem tripulação reduzida em comparação com modelos anteriores, com menos 20% de pessoal a bordo, graças à automação e ao design avançado. Isso significa que ele precisa de menos trabalhadores para operar, permitindo uma performance ainda mais otimizada e mais foco em missões de combate. O navio também foi projetado para ser mais fácil de manobrar e ter menos desgaste nos sistemas, o que significa maior disponibilidade operacional. O USS Gerald R. Ford é um poder de projeção militar. Ele não só transporta e lança aviões, mas pode também abrigar equipamentos de comando e controle, sendo um centro estratégico de operações aéreas, além de ser capaz de conduzir missões de defesa aérea, ataques a alvos terrestres e navais e missões de busca e resgate. Com sistemas avançados de radar, defesa e comunicação, o navio consegue monitorar e proteger uma área de mais de 500 quilômetros de distância. Esse porta-aviões é um gigante dos mares, e seu lugar é em qualquer oceano do mundo. Ele é a base de operações da Marinha dos Estados Unidos, projetado para ser implantado em qualquer lugar, proporcionando segurança e superioridade aérea para a frota. Desde sua entrega, o USS Gerald R. Ford foi destacado em missões globais, ajudando a proteger interesses dos Estados Unidos e colaborar com forças aliadas em diversas operações internacionais. Construir um navio como o USS Gerald R. Ford não é barato. O custo total de construção foi de cerca de 13 bilhões de dólares, o que faz dele o porta-aviões mais caro da história. Mesmo assim, o valor investido vale cada centavo, já que ele é projetado para operar por mais de 50 anos e garantir uma presença estratégica contínua para os Estados Unidos no cenário internacional. Uma curiosidade interessante sobre o USS Gerald R. Ford é que, apesar de ser gigantesco, ele consegue operar com menor consumo de combustível e mais rapidez do que os porta-aviões mais antigos. Além disso, sua capacidade de lançamento de aviões é tão impressionante que ele pode lançar 4.500 aeronaves em um único dia, com capacidade de lançar até 30 aeronaves por hora. O USS Gerald R. Ford não é apenas o maior porta-aviões do mundo, ele é um ícone de poder, inovação e mobilidade no mar. Agora, me conta, você imaginava que existia uma máquina tão poderosa e autossuficiente como essa? Se pudesse, passaria um dia a bordo desse colosso dos mares? Esse porta-aviões é um verdadeiro colosso dos mares. Se você achou esse gigante dos mares tão impressionante quanto nós, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdo épico. Ative o sininho para não perder nada do que está por vir. Se você achava que escavadeiras eram grandes, prepare-se para conhecer a Bajer 293, a maior e mais pesada máquina terrestre já construída pelo ser humano. Esse monstro da engenharia é tão gigantesco que parece um prédio ambulante, e sua única função é cavar quantidades absurdas de terra e rocha para extrair carvão de minas gigantescas. A Bajer 293 mede absurdos 96 metros de altura e 225 metros de comprimento.
Para ter uma noção do tamanho, ela é mais alta que a Estátua da Liberdade e mais comprida que 2 campos de futebol enfileirados. Além disso, seu peso total é de 14.200 toneladas, o equivalente a mais de 8.000 carros populares juntos. Esse colosso não usa um motor qualquer, ele precisa de 16,5 megawatts de energia para funcionar. Isso significa que, para operar, a Bager 293 consome eletricidade suficiente para abastecer uma cidade pequena. Essa máquina surreal é uma escavadeira de roda de caçamba. Ela usa 18 pás gigantes que giram continuamente para cavar a terra. Cada uma dessas pás pode carregar até 6.600 litros de material por vez, e juntas, elas conseguem escavar 240.000 toneladas de solo por dia. Isso significa que em um único dia de trabalho, ela pode cavar o equivalente a 40 piscinas olímpicas cheias de terra. A Bager 293 é usada na Alemanha, em minas de carvão a céu aberto, onde remove toneladas de terra para acessar os minerais abaixo do solo. Como é uma máquina extremamente especializada, existem pouquíssimos modelos no mundo, todos operados por empresas de mineração gigantescas. Mesmo sendo um monstro gigantesco, a Bager 293 é operada por apenas 5 pessoas. Sua cabine de controle possui telas, sensores e sistemas avançados que garantem que a escavação seja feita com precisão. E o mais impressionante, ela pode se mover sozinha. Graças a seu sistema de esteiras, ela consegue avançar lentamente pelo terreno, apesar de pesar mais de 14.000 toneladas. Construir uma máquina desse porte não é barato. O custo da Bager 293 é estimado em mais de 100 milhões de dólares, e sua manutenção exige equipes especializadas que trabalham 24 horas por dia para garantir que ela continue operando. Essa besta da engenharia já entrou para o Guinness Book como a maior máquina terrestre móvel do mundo. Além disso, por ser tão grande, ela pode levar horas para percorrer apenas alguns metros. Sua velocidade máxima, incríveis 0,6 km por hora. Agora me conta, você já imaginava que existia uma máquina desse tamanho? Se pudesse, daria uma volta dentro dessa gigante para ver de perto como ela funciona? Ficou impressionado com a maior escavadeira do mundo? Então curta esse vídeo, compartilhe com quem vai achar isso tão incrível quanto você e se inscreva no canal para ver mais vídeos assim. E claro, ativa o sininho para estar sempre atualizado. Se você acha que os cruzeiros ou porta-aviões são os maiores navios já feitos, então prepare-se para conhecer uma ilha flutuante gigante. O Prelude FLNG é o maior navio já construído na história. Um verdadeiro colosso dos mares projetado para extrair, processar e armazenar gás natural em alto mar. E quando falamos que ele é grande, não estamos exagerando. O Prelude FLNG mede impressionantes 488 metros de comprimento e tem 74 metros de largura. Para se ter uma noção, ele é quase 100 metros maior que o Titanic e tem o tamanho equivalente a 4 campos de futebol colocados em linha reta. Além disso, sua estrutura gigantesca pesa cerca de 600.000 toneladas quando totalmente carregado, o que o torna um dos objetos móveis mais pesados já construídos pelo ser humano. Diferente de um navio convencional, o Prelude FLNG não foi feito para navegar constantemente pelos oceanos. Em vez disso, ele fica ancorado por décadas em um único local, operando como uma plataforma flutuante de gás natural liquefeito, FLNG, Floating Liquefied Natural Gas. Ou seja, ele extrai gás do fundo do mar, processa a substância e a transforma em gás natural liquefeito, GNL, que depois é transferido para navios menores e transportado ao redor do mundo. Construído pela empresa Shell, esse monstro dos mares custou cerca de 17 bilhões de dólares para ser desenvolvido e foi lançado em 2017. Seu objetivo é revolucionar a extração de gás natural, permitindo que empresas explorem reservas no meio do oceano sem precisar construir instalações gigantes em terra firme. Por estar sempre exposto às condições severas do oceano, o Prelude FLNG foi projetado para resistir a tempestades gigantes, ondas de mais de 20 metros e até furacões. Ele possui anéis de ancoragem ultra-reforçados, que o mantêm estável mesmo nas situações mais extremas. Além disso, sua tecnologia permite operar sem tripulação fixa,
com grande parte do trabalho sendo feito remotamente ou por equipes temporárias. Para armazenar gás natural, o Prelude FLNG conta com tanques internos gigantes, capazes de guardar até 3,6 milhões de barris de GNL. Isso é suficiente para abastecer milhões de casas ao redor do mundo por meses. Mesmo sendo o maior navio já construído, o Prelude FLNG não é tão conhecido quanto os grandes cruzeiros ou porta-aviões. Isso acontece porque ele não transporta passageiros nem viaja pelo mundo, já que sua função é atuar como uma refinaria flutuante. Além disso, sua operação ocorre em locais isolados, longe das áreas urbanas, o que faz com que poucas pessoas realmente vejam essa máquina colossal. Agora me diz, você já imaginava que existia um navio desse tamanho? Se pudesse, teria coragem de trabalhar em uma plataforma flutuante no meio do oceano? Essa plataforma offshore é uma verdadeira maravilha da tecnologia. Se você achou interessante, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para receber os vídeos assim que saírem. Se você acha que trens são lentos e ultrapassados, então precisa conhecer o Maglev, um trem revolucionário que desafia a gravidade e quebra recordes de velocidade. Diferente dos trens comuns, que usam trilhos de ferro, o Maglev flutua sobre os trilhos usando um poderoso sistema de levitação magnética, permitindo que ele atinja velocidades impressionantes. O Maglev pode ter de 6 a 10 vagões, cada um com cerca de 25 metros de comprimento, e sua composição completa pode ultrapassar 250 metros. Apesar de ser um trem futurista, ele transporta centenas de passageiros de uma vez, sendo uma das melhores soluções para viagens ultra-rápidas. O Maglev japonês L0 Series detém o recorde mundial de 603 km por hora. Para ter uma ideia, isso é mais rápido que a decolagem de um avião comercial. Com essa velocidade, uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, que hoje leva cerca de 6 horas de carro, poderia ser feita em apenas 40 minutos. A mágica do Maglev acontece por meio da levitação magnética. Em vez de rodas, ele utiliza ímãs superpotentes que fazem o trem flutuar sobre os trilhos. Isso reduz o atrito a praticamente zero, permitindo que ele acelere rapidamente e viaje com máxima eficiência. O Maglev já está em operação em países como Japão e China, sendo um dos principais meios de transporte de alta velocidade. O Xangai Maglev, por exemplo, opera diariamente a 431 km por hora e liga o aeroporto de Xangai ao centro da cidade em apenas 7 minutos. Construir um trem Maglev não é barato. Um único quilômetro de trilho pode custar até 100 milhões de dólares. Porém, seus benefícios são gigantescos. Ele é silencioso, não polui e é muito mais eficiente do que trens tradicionais. O Maglev não tem motor convencional. Ele acelera usando campos magnéticos gerados nos trilhos e pode até andar de ré sem precisar virar. Além disso, cientistas acreditam que no futuro, versões avançadas do Maglev poderão atingir incríveis 1000 km por hora. Agora me conta, você já imaginava que existia um trem tão rápido assim? Se pudesse, embarcaria em um Maglev para sentir a adrenalina da alta velocidade? O Maglev é futurista e vai mudar o jeito como viajamos. Se você também ficou empolgado com esse trem, curta o vídeo, compartilhe com quem vai se surpreender e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E lembre-se de ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Se você acha que navios e escavadeiras gigantes são impressionantes, espere até conhecer o Large Hadron Collider, LHC, também conhecido como o Grande Colisor de Hadrons. Esse colosso da ciência é a maior e mais complexa máquina já criada e foi construído para realizar um dos maiores desafios da física: entender a origem do universo. O LHC é um túnel circular com 27 km de diâmetro, enterrado a 100 metros de profundidade na fronteira entre a Suíça e a França. Para ter uma noção do tamanho, ele é maior que muitas cidades inteiras. Sua estrutura gigantesca abriga imãs supercondutores, detectores de partículas e sistemas de resfriamento ultra-avançados, tudo para realizar experimentos que desafiam as leis da física. O LHC é um acelerador de partículas. Ele pega partículas subatômicas, como prótons, e as acelera a velocidades próximas à da luz antes de fazê-las colidirem entre si.
Essas colisões geram temperaturas e energias semelhantes às que existiam logo após o Big Bang, permitindo que cientistas estudem como o universo se formou. O LHC consegue gerar colisões com uma energia de 13 trilhões de electronvolts, algo que nenhum outro laboratório no mundo consegue fazer. Para isso, ele usa um sistema de ímãs supercondutores, que criam campos magnéticos 100.000 vezes mais fortes que o da Terra, garantindo que as partículas viajem a incríveis 99,9999991% da velocidade da luz. O LHC já ajudou a fazer uma das maiores descobertas da física moderna, o bóson de Higgs, também conhecido como a partícula de Deus. Essa partícula é essencial para entendermos por que tudo no universo tem massa, e sua descoberta rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2013. Para funcionar, o LHC precisa ser mantido a uma temperatura de menos 271 graus Celsius, mais frio que o espaço sideral. Isso só é possível graças a um sistema de resfriamento com hélio líquido, que mantém os ímãs supercondutores operando no máximo desempenho. Além disso, os sensores do LHC geram tantos dados que seria necessário empilhar 50.000 discos Blu-ray por segundo para armazenar tudo. A construção do LHC custou mais de 10 bilhões de dólares, e sua manutenção envolve cientistas do mundo inteiro. O projeto é gerenciado pelo CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, e mais de 10.000 cientistas de 100 países trabalham para desvendar os mistérios do universo usando essa máquina colossal. Algumas pessoas achavam que o LHC poderia criar um buraco negro e destruir a Terra, mas os cientistas garantiram que isso era impossível. Em vez disso, ele continua funcionando e ajudando a humanidade a compreender as forças mais fundamentais do universo. O LHC é um verdadeiro monumento da ciência e da engenharia, sendo a maior e mais poderosa máquina já construída pelo ser humano. Agora me conta, você já tinha ouvido falar dessa incrível máquina? Se pudesse, visitaria o túnel subterrâneo onde as colisões acontecem? O LHC é incrível e está mudando a física para sempre. Se você ficou tão impressionado quanto nós, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal para mais conteúdo épico. Não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver algo novo no canal. Até a próxima, com mais curiosidades.